E aí, pessoal, tudo na paz, tudo tranquilo? Bom, agora a gente vai estudar a segunda parte do movimento harmônico simples, a parte inclusive mais cobrada, a parte de energia, os movimentos periódicos, sistema massa-mola e o pêndulo simples. Então vamos lá, me acompanha. Vamos fazer um resuminho rápido das equações, começando aqui a equação da elongação, as equações lá da cinemática. X é igual a cosseno de θ0 mais ômega t. A velocidade menos ômega a seno de θ0 mais ômega t. E da aceleração menos ômega ao quadrado a cosseno de θ0 mais ômega t. Então, elongação, velocidade e aceleração. E uma equação que a gente vai usar bastante, a aceleração do mhs, veja, menos ômega ao quadrado, e todo esse termo aqui é o x, né? É a elongação, então menos ômega ao quadrado vezes x. Ao longo da aula, eu vou mostrar para vocês algumas curiosidades. Por exemplo, onde que o x é máximo? Esse é fácil de ver. Lembra que o corpo fica oscilando para lá e para cá entre as posições menos a e mais a. Então, o x máximo é mais A ou menos A, depende da posição. Uma maneira também de ver onde que o x é máximo é pela função cosseno. Então, o x é máximo quando todo esse número aqui for igual a 1 ou menos 1, que acontece, então, nos extremos. Quando que o cosseno vale 1? Lá para o ângulo de 0 grau, lá no extremo, ou no ângulo igual a π. Muito bem. E a mesma relação você pode fazer com velocidade e aceleração. No caso da velocidade, onde a velocidade é máxima? A velocidade é máxima quando o seno de toda essa expressão for igual a 1 ou menos 1. Então, vocês vão usar que para a velocidade máxima, o v vai ser mais ou menos ômega a. Vocês vão ver eu escrever isso algumas vezes. Qual é o valor da velocidade máxima? Mais ou menos ômega a. O mais ou menos depende se está a favor ou contra a referência. Eu vou mostrar isso agora mesmo, tá joia? E também vocês podem fazer que posição que isso ocorre. Daqui a pouco eu mostro numa outra figura. Mesma coisa a aceleração. Qual é o valor da aceleração máxima? É quando o cosseno for mais ou menos, né, o valor 1, né, unitário. Ou seja, a aceleração máxima é ômega ao quadrado vezes a. Mais ou menos vai depender também da posição do objeto. Então vamos lá, vamos começar com a prática, né? Então os osciladores harmônicos, né, que a gente vai estudar, o pêndulo simples, o sistema massa-mola na direção horizontal e massa-mola na direção vertical. Vamos começar pelo sistema massa-mola. Então vamos lá, peguei o objeto, puxei o objeto, tirei da posição de equilíbrio até a posição A. Vamos imaginar uma situação sem atrito. Então eu soltei, veja que a força elástica desempenha papel, nesse caso, de força resultante. A força restauradora, a força elástica, será a força resultante. E o objeto, então, vai ficar oscilando entre as posições mais A e menos A. Veja que nas posições extremas, A e menos A, a velocidade vai ser zero. E aqui na posição central é onde a velocidade, então, vai ser máxima. Lembra que eu falei aquela hora? A expressão mais ou menos ômega A, mais se o bloco estiver caminhando, né, em movimento aqui no sentido positivo de x, menos se estiver em sentido contrário. Mas vamos lá, vamos definir uma coisa importante aqui. Já que é um movimento periódico, então existe uma equação que envolve o período, o tempo necessário para uma oscilação completa. Lembra que a oscilação completa ele sai do ponto A, vai lá na posição menos A e volta para a posição mais A. Então, eu vou dizer que a força elástica é a força resultante. Força elástica menos kx. Lembra que esse menos é um sinal vetorial, a força elástica quer sempre voltar à sua configuração, a mola, né? Quer sempre voltar para a sua configuração inicial. Então, se eu pego o bloco e puxei para a direita, se eu então apliquei uma força aqui, um deslocamento, né, para a direita, a mola vai puxar o bloquinho para a esquerda. Tá vendo? Então, a força contraria esse deslocamento para a direita, por isso o negativo. Mas, enfim, Kx é igual a massa vezes aceleração. Força resultante é massa vezes aceleração. E na tela anterior eu mostrei para vocês que a aceleração no mhs é menos ômega ao quadrado vezes x. Muito bem, repare que o x aqui eu posso cancelar. E o sinal negativo também cancelei. Então, ficou K é igual a m. E o ômega? E a pulsação do movimento harmônico simples?
Lembra da equação? Ômega é 2π sobre o período. Como está ao quadrado, fica 4π² sobre o período ao quadrado. Vamos isolar o período, ó, período ao quadrado, 4π² vezes a massa, dividido por K. Ao extrair raiz disso aqui, 4π² sai da raiz, fica 2π, e dentro da raiz, m sobre K. Então, pessoal, essa é a expressão que me fornece o período de qualquer sistema massa-mola, inclusive na direção vertical, se estiver apoiado num plano inclinado. O interessante é que o sistema massa-mola, o período de oscilação e, consequentemente, a frequência, né, que é o inverso, depende apenas da massa do corpo e da constante elástica da mola. Não depende, por exemplo, da gravidade. Então, eu posso bolar sistemas mecânicos que envolvem molas e levar, por exemplo, para outros planetas ou para a Lua, que o período de oscilação não vai ser alterado. Então, isso é muito perguntado nos exames vestibulares. Por outro lado, se eu pegar um sistema massa-mola, olha que interessante, com uma constante elástica maior, significa que você pegou uma mola mais dura, né? Então, se a constante é maior, o período é menor. Se o período é menor, quer dizer que a oscilação aqui, ó, é completa, né? Ele vai e volta num tempo menor, então fica mais rapidinho. Se a constante elástica for mais baixa, uma mola mais mole, o período já aumenta, quer dizer que ele fica mais lento para completar uma oscilação. Mas essa dica da gravidade é importante. E olha, as bobagens de professor de cursinho, né? Sempre tem aquela frase, né, que o professor fala para ajudar o aluno, né? Então, tem uma aqui muito besta, mas ajuda. Ó, período é igual a 2 pimenta na raiz da mandioca. É apenas uma frase para você lembrar. 2 pimenta, 2π, na raiz, mandioca, palavra para você lembrar que depende da massa e do K. Esquisito, né? 2 pimenta na raiz da mandioca. Mandioca já é uma raiz, né? Não tem sentido nenhum. Mas é apenas uma frase que, pela experiência que eu tenho, muito aluno lembra dessa frase bobinha e acaba lembrando da equação, tá? Então, período, 2 pimenta na raiz da mandioca. Que beleza. Vamos ver um outro exemplo. Aqui, pessoal, é o pêndulo simples agora. Agora, o pêndulo simples, nós vamos desenvolver também uma fórmula para período, mas é uma fórmula aproximada. Reparem que se tiver um pêndulo, então, né, esses pêndulos de relógio, se eu considerar que a oscilação ocorre num ângulo relativamente pequeno, essa bolinha vai ficar, apesar do movimento ser circular, nessa trajetória aqui ser um arco de círculo, né? Esse comprimento aqui é constante, mas esse comprimento é relativamente pequeno, perto do comprimento do fio. Esse ângulo aqui é pequeno. Então, esse movimento é praticamente um movimento de vai e vem numa trajetória retilínea. Veja que é uma aproximação. Então, eu posso aproximar esse movimento ao sistema massa-mola. Vamos fazer aqui a mesma coisa, a mesma ideia da força restauradora. Olha só esse desenho. Se esse ângulo for muito grandão, a hora que você marca as forças aqui, o peso, a atração, a força resultante é uma força relativamente inclinada. Na verdade, é uma componente, né? Existe uma resultante centrípeta, existe uma resultante tangencial no movimento. Aí o jeito de resolver é completamente diferente. Mas se esse ângulo aqui é pequenininho, a força resultante praticamente vai ser horizontal. Aí eu posso desenvolver como se fosse uma força restauradora do tipo Kx, que vai fazer essa bolinha ir e voltar, semelhante ao sistema massa-mola, como eu já falei. Então vamos basear nesse desenho. Veja, um ângulo menor que 5 graus, né? Portanto, o ângulo de abertura total até 10 graus, né? Essa é a aproximação. Vamos lá. Se eu fizer essa aproximação, veja que a tangente de θ, olha a primeira equação que eu vou usar. A tangente de θ é o cateto oposto, que vale x. O que é x? Ó, é a elongação, né? Aquela posição em relação à posição de equilíbrio, né? Dividido por L. Veja que L é o cateto, ó, cateto oposto sobre L, que é o cateto adjacente. O cateto adjacente é a altura, que aqui no desenho chama de y. Como esse ângulo é muito pequeno, esse y é praticamente o valor de L. Então, é um valor aproximado, tá? Então, x sobre L. Olha as aproximações. Olhando a configuração das forças, ó, tração e peso. Portanto, se eu colocar o peso aqui, vai me dar a força resultante, né? Eu vou aplicar a mesma fórmula da tangente, cateto oposto, força resultante, sobre o cateto adjacente, que é o peso.
Nós vamos igualar então as duas expressões, x sobre L. Lembrando que força resultante é massa vezes aceleração, peso é massa vezes gravidade. Cortando a massa, eu tenho o valor da aceleração. A aceleração em módulo, veja que aqui eu vou usar só o módulo, vou tirar o sinal negativo, porque do lado direito aqui não tem um sentido, né? Não tem sentido eu pôr ali o negativo, é só um valor tirado da figura. Então ficou a aceleração no MHS em módulo ômega ao quadrado vezes x, que é igual a g, x sobre L. O x cancela. Ômega, 2π sobre o período, ao quadrado, g sobre L. Pessoal, agora é só desenvolver e achar a expressão do período. 4π quadrado sobre período ao quadrado, g sobre L. Período ao quadrado, 4π quadrado vezes L, né? Multiplicando cruzado, passando g dividindo. E finalmente extrai a raiz, 2π raiz quadrada de L sobre g. É outra expressão que cai muito nos vestibulares. Então, período do pêndulo simples para pequenas amplitudes, para pequenos ângulos de abertura, 2π raiz quadrada de L sobre G. Olha que interessante, não depende da massa agora. Então, se eu colocar vários pêndulos com massas diferentes, se o comprimento do fio for o mesmo e a gravidade é a mesma, o período de oscilação é o mesmo. Dizem que o próprio Galileu observava isso em pêndulos de igrejas antigas, né? São histórias que a gente ouve por aí. Então, pessoal, outra frase bobinha para você gravar. Aquele era período, 2 pimenta na raiz da mandioca, M sobre K. Aqui é 2 pimenta na raiz do legume. Ou seja, uma frase bobinha, mas a experiência que eu tenho, os alunos acabam gravando por causa dessas bobagens. Então, 2 pimenta na raiz do legume. Então, a palavra legume faz você lembrar do L e do G. Tranquilo? Então, aqui no caso, ó, se eu mudar para a Lua, ixi, o que acontece na Lua? Gravidade é menor. Se a gravidade é menor, o período é maior. Período maior significa que a oscilação fica mais lenta. Tranquilo? Outro exercício comum do Enem, ou dos vestibulares tradicionais. O que acontece com um relógio de pêndulo que, por um acaso, vai ser usado numa região mais quente? Ele foi calibrado numa região mais fria, aí, de repente, ele vai ser usado numa região mais quente. Você sabe que numa região mais quente, o L aumenta, ou seja, aumenta por dilatação. Geralmente, esse fio aqui é uma barra metálica ou um fio metálico. Então, se aumenta o comprimento, aumenta o período. E se aumenta o período, a oscilação fica mais lenta. Com isso, o relógio atrasa a marcação do horário. Tranquilo, pessoal? Então, são questões muito cobradas. Vamos falar um pouquinho agora sobre energia, a energia mecânica e praticamente no caso do sistema massa-mola. Você lembra que a energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial. Energia cinética, mv² sobre 2, e a potencial elástica, kx² sobre 2. No movimento horizontal, não tem variação da potencial gravitacional. No vertical tem, né? Caso necessite da potencial gravitacional, mgh. Mas eu vou dar um exemplo no plano horizontal, que é mais comum. Então, imagina, bolinha na posição A, né? Você está segurando nessa posição e solta. Então, tem a força restauradora, a força elástica que puxa a bolinha. Quando ela passar pela posição de equilíbrio, olha que interessante, não tem força elástica. Ó. Nessa posição, a mola não está deformada, então aqui não tem força. O momento que a força zera, a aceleração também zera. E aqui a velocidade é máxima. Olha só que interessante. Onde que a velocidade é máxima? Quando a força resultante tornou-se zero. Tranquilo? Depois, a força elástica inverte o sentido e vai freando a bolinha até parar. Muito bem, então vamos analisar os extremos e o meio e vamos falar das velocidades, acelerações, energias. Aumentei o desenho aqui para a gente ver. E olha, pessoal, existe uma referência adotada para a direita e isso é importante. Vamos lá. Nessa posição, então, não tem a força elástica para a direita? A mola está comprimida empurrando a bolinha para a direita. A mesma direção e sentido da força é a mesma direção e sentido da aceleração. Então, vamos lá. Olha essa tabelinha que eu coloquei tudo de uma vez. Então, elongação, posição. Então, aqui a posição é menos A, aqui no ponto de equilíbrio é 0, no ponto mais externo, mais A.
Tranquilo. Então, menos A e mais A são os valores das amplitudes, né? Maior valor de x. Olha a velocidade. Nos extremos, a velocidade é zero, ponto de inversão. E no ponto zero, no ponto de equilíbrio, é onde a bolinha passa com velocidade máxima. Lembra da expressão que eu coloquei lá na velocidade, na equação de cinemática? Eu ainda comentei mais ou menos ômega A. Mais ou menos depende, então, da referência. Se a bolinha estiver vindo para a direita, é mais ômega A. Para a esquerda, menos. Tranquilo? Qualquer coisa volta lá nas equações da cinemática para você recordar. E da aceleração? Na aceleração, veja, a força elástica é Kx. Onde eu tenho maior força? A maior força na maior deformação. Então, eu vou ter a maior aceleração nos extremos. No ponto central, não tem força, não tem deformação. Ó. Se não tem força elástica, não tem aceleração. E qual é o valor máximo da aceleração? Lembra que a gente estava usando que a aceleração é ômega ao quadrado vezes x? O máximo valor de x é o valor de A, ó, que pode ser mais ou menos também, dependendo do sentido aqui do vetor. Olha essa posição da esquerda. Se a força é para a direita, a aceleração é para a direita. Ficou coincidente aqui com a referência, por isso positivo. Tranquilo? Vamos falar das energias. Ó, energia cinética, potencial e a mecânica, que é a soma das duas. Nos extremos não tem velocidade, então não tem energia cinética. No meio, no ponto de equilíbrio, eu tenho uma energia cinética, que você vai achar por mv² sobre 2. Ou então, a velocidade, né, ômega A, no lugar do v, escreve lá ômega A. Como está ao quadrado, vai ficar ômega ao quadrado vezes A quadrado, né, dividido por 2. Muito bem. Energia potencial. Como no ponto central não tem deformação, então energia potencial no ponto central é zero. Nos extremos, Kx² sobre 2, onde o x é o A. Veja que a energia potencial é em módulo, né? Sempre positiva, né? Mesmo menos A ao quadrado vira A. Ó. Então, é uma quantidade de energia potencial elástica armazenada na deformação da mola. Energia mecânica é a soma das duas, a soma da cinética mais a potencial. Claro que esse valor aqui num sistema conservativo, o que você lembra do sistema conservativo? A energia mecânica é constante. Então, esse valor tem que ser igual a esse. Ó, a energia elástica no extremo vai ser transformada em cinética integralmente se não tiver dissipação, aqui no ponto central. Aqui você pode cortar o A quadrado e pode cortar o 2. E ainda acha uma relação curiosa aqui da pulsação. Ômega é raiz quadrada de K sobre M. Tranquilo? Bom, pessoal, então essa é a análise dinâmica, né? A análise da dinâmica do movimento harmônico simples para dois exemplos muito importantes, pêndulo simples e massa-mola. Vamos fazer dois exercícios exemplos aqui. O primeiro exercício que caiu na FUVEST diz o seguinte. Dois corpos A e B ligados por um fio encontram-se presos à extremidade de uma mola em repouso. Parte-se o fio que liga os corpos e o corpo A passa a executar o movimento oscilatório, descrito pelo gráfico. Sendo 200 gramas a massa de B e adotando a gravidade 10, calcule a constante elástica da mola, a frequência de oscilação do bloco A e a massa do corpo A. Pessoal, o que muita gente não compreendeu é o seguinte. O fato de ter um corpo B aqui, é lógico que vai puxar o corpo A, e se eu soltar, ou seja, se eu cortar o fio, o A vai ficar oscilando em torno de uma posição de equilíbrio. Então, o que acontece? Se eu deixar o A quietinho lá pendurado na mola, ele já está numa posição de equilíbrio. Ao colocar o corpo B, que tem uma massa de 200 gramas corresponde a qual peso? Vamos lá, 0,2 kg vezes 10 da gravidade, então dá 2 newtons. Então, é como se eu pegasse com o dedão, imagina você com o dedão, pega o corpo aí e puxa ele com 2 newtons. Hora que você solta, ele vai ficar oscilando para lá e para cá, em torno daquela posição de equilíbrio que ele se encontraria, caso não tivesse nenhum corpo pendurado a mais. E aí o gráfico mostra que ele vai ficar oscilando, tá vendo? Ó? Entre mais 0,1 e menos 0,1. Por isso que eu coloquei aqui no meu desenho. E quanto tempo gasta para sair do mais 0,1,
lá embaixo no menos 0,1 e voltar para o mais 0,1, ou seja, um período, exatamente 0,2 segundos. Então, para a gente calcular a constante elástica da mola, basta fazer o seguinte: eu tenho uma força adicional que produziu uma deformação na mola. Ó. Essa deformação é 0,1. Na verdade, aqui ó, é uma variação de força elástica que vai produzir uma variação de deformação. Essa força elástica que produziu essa deformação vale 2 newtons e o x 0,1. Então, de novo, imagina, tira o corpo B daqui, põe a sua mão, pega a mão, puxa o corpo A aqui para baixo com uma força de 2 newtons. Essa força de 2 newtons carregou o corpo até aqui, ó, produzindo uma deformação de 0,1. Então, 2 produziu deformação de 0,1. Ah, da onde que eu achei 0,1 no gráfico? Ó? Porque o bloco vai ficar oscilando entre mais 0,1 menos 0,1 em torno da posição de equilíbrio. Aqui nós encontramos a constante elástica 20 newton por metro. Muito bem. Na letra B é mais fácil. Ó. A frequência que ele deseja é 1 sobre o período. Como o período a gente vê aqui no gráfico 0,2, 1 dividido por 0,2, que dá 5 Hz. Então essa foi fácil. E a letra C? O que é a massa do corpo A? Como eu tenho a frequência e, evidentemente, o período, e eu achei a constante elástica, agora nós temos que o período é 2π raiz de m sobre k. 2 pimenta na raiz da mandioca. Que coisa, hein? Então, substituindo os valores, ó, o período é 0,2, 2π, raiz quadrada de m sobre k, o k que vale 20. Pessoal, agora é só ajeitar a conta. Eu elevei dos dois lados ao quadrado, né, para tirar a raiz. Fiz a continha e o valor dá aproximadamente 0,020 kg. 20 gramas, uma massa bem pequenininha. Pessoal, de boa? Vamos fazer só mais um. Esse cálculo vestibular da UFO é um exercício muito cobrado que fala sobre energia. Ó. Uma partícula oscila ligada a uma mola leve executando um movimento harmônico simples de amplitude 2 metros. O diagrama representa a variação de energia potencial elástica do bloco acumulada na mola em função da elongação da partícula X. Pode-se afirmar que a energia cinética da partícula no ponto de elongação 1 metro vale que valor? Bom, pessoal, veja que a amplitude vale 2 metros. Então, no posição de X máximo, lá no extremo, eu só tenho energia potencial. Então, se a potencial vale 4 vezes 10 a terceira lá no extremo, e lá no extremo não tem energia cinética, eu concluo que a energia mecânica é 4 vezes 10 a terceira. Agora, quanto que vai ser essa energia potencial para x igual a 1? Tem duas maneiras. Primeira maneira, uma maneira mais direta, a gente vai achar a constante elástica primeiro. Ó, potencial kx² sobre 2. Então, para x igual a 2, basta preencher 4 vezes 10 a terceira, k, o x vale 2, achei o valor de k. Para x igual a 1, o que você faz? Usa a constante elástica da mola, 2 vezes 10 a terceira, o x mudou para 1, dividido por 2, 1 vezes 10 a terceira joule. Bom, aqui na verdade não é tão direto, né? Mas é meio mecânico, porque na verdade você pode fazer esse cálculo de cabeça. Ó. Tá vendo que o x 1 metro ele é exatamente o x da metade. Pela fórmula da energia potencial, se o x cai pela metade, o que acontece? Não está ao quadrado? Então a energia cai 4 vezes, ou seja, de 4 ela cai para 1 vezes 10 a terceira. Poderia ter feito o raciocínio direto, né? Como a energia mecânica é cinética mais potencial, a mecânica é 4 vezes 10 a terceira, lembra a energia total lá do extremo? Cinética é a pergunta e a potencial nesse ponto é 1 vezes 10 a terceira. Portanto, a cinética é a diferença, ó, 3 vezes 10 a terceira, letra A. Tá joia? Então agora, pessoal, pegue um pouquinho de exercícios, principalmente o pêndulo simples, o treinamento do período, massa-mola, que é a parte mais cobrada, inclusive de todo o MHS. Tá joia? Um grande abraço para vocês, viu? Bons estudos!